Olá, turma! Vamos falar sobre os lipídios. Lipídios são macromoléculas que compõem o grupo dos macronutrientes. Mas quem são eles na química dos alimentos? Qual é a sua estrutura química? Qual os alimentos que têm os lipídios como seu componente majoritário? E o colesterol? Será que na química existe diferença entre um colesterol bom e um colesterol ruim? Vamos saber. Lipídios fazem parte do grupo dos macronutrientes. São compostos insolúveis em água, são considerados hidrofóbicos. Porém, eles podem ser solúveis em substâncias orgânicas, como o éter ou a acetona. Eles são esbranquiçados ou levemente amarelados. Podem ser sólidos ou líquidos. Os lipídios, que são sólidos em temperatura ambiente, a 20 graus Celsius, são chamados de gorduras. Já os que são líquidos são chamados de óleos. Uma característica importante dos lipídios para os alimentos é a sua propriedade plástica, que tem a ver com a sua viscosidade. Os lipídios podem ser substâncias semissólidas, como a manteiga, a margarina ou as gorduras hidrogenadas. Os lipídios, eles possuem como função básica a energética. 1 grama de lipídios fornece 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidratos fornece 4 calorias. Uma outra função dos lipídios em nosso organismo é que eles são veículos de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Os lipídios são classificados em simples, compostos e derivados. Os lipídios simples são divididos em glicerídeos e cerídeos. Eles são formados pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os lipídios compostos, além dos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, também são formados por outros átomos, como o fósforo, e são chamados de fosfolipídios. Já os lipídios derivados, eles são oriundos da quebra dos lipídios simples ou dos lipídios compostos, e são chamados de esteroides. Entre eles, nós temos o colesterol. Qual a estrutura química de um lipídio? Então, nós vamos falar dos simples, os glicerídeos ou cerídeos. Então, a gente vai ter na sua fórmula estrutural um ácido graxo. Observe o que é um ácido graxo. A gente tem um grupo de ácido carboxílico, C-OH, e esse R representa uma grande cadeia carbônica. Esses 3 grupos de ácidos carboxílicos, eles podem ser ligados ou não. Eles também são chamados de ácidos graxos. E aqui nós temos um poliálcool, que é chamado de glicerol. Observe que a gente tem uma hidroxila ligada a carbono. Quando ocorre uma síntese entre o glicerol e o ácido graxo, há a liberação de uma molécula de água. Então, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio do ácido graxo, ele vai se ligar à hidroxila do álcool e vai formar uma molécula de água. Como aqui eu tenho 3 álcool de OH de hidroxila, essas 3 hidroxilas elas vão estabelecer ligações com o carbono do ácido graxo. E com isso vão sair 3 moléculas de água e eu vou ter a formação de um triacilglicerol. Por que tri? Porque eu tenho 3 ácidos graxos. Observe o R1, que vem daqui, junto ao seu éster. O R2 com seu éster, o R2 com seu éster. E o R3 ligado ao éster, que aqui também tem um R3. Então, se eu tiver só uma cadeia dessa, eu chamo de monoglicerol. 2 diglicerol. 3 triglicerol ou triacilglicerol. Os compostos líquidos em temperatura ambiente são chamados de óleos. Já os sólidos são chamados de gorduras. E existem também os azeites. Os azeites são óleos oriundos da prensagem de frutos,
que não passam por nenhuma transformação química. Não é utilizado, por exemplo, solvente orgânico para a sua extração, nem a purificação e nem o refinamento. Já os óleos, nós utilizamos algum solvente orgânico para a sua extração, eles passam por purificação e até mesmo por refinamento. Dentro do grupo dos cerídeos, nós temos as ceras, como a cera de abelha, a cera de casca de frutos e de folhas. Aqui temos uma colmeia das abelhas, como exemplo, a cera oriunda das cascas do fruto do mamão ou das folhas de carnaúba. Os lipídios, estruturalmente, eles podem ser saturados ou insaturados. O que é um lipídio saturado? É aquele em que na sua cadeia carbônica as ligações entre os carbonos são todas simples. Aqui a gente tem uma ligação que é chamada desaturada e é por isso que a gente classifica esse lipídio como um lipídio saturado. Já o insaturado, ele vai ter a existência da ligação dupla, uma ou mais na sua cadeia. Os insaturados, eles podem ser classificados como monoinsaturados, quando só tem uma ligação dupla, ou poliinsaturados, quando existem duas ou mais ligações duplas. Observe, gente, que aqui seria a cadeia que foi chamada de R no slide anterior, R1, R2, é uma grande cadeia carbônica. E aqui nós temos o grupamento éster, tá? Caracterizando os lipídios. Como nós acabamos de ver, os lipídios eles podem ter uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Como esses lipídios se comportam em nossa corrente sanguínea? Então, por exemplo, um lipídio que tem uma cadeia saturada, ele tem uma cadeia linear. E essa cadeia linear, ela acaba se enrolando em nossa corrente sanguínea, formando barreiras, glóbulos. Já os lipídios insaturados, devido à dupla ligação, eles não conseguem se sobrepor e acabam atuando como vassouras em nossa corrente sanguínea, carregando os lipídios saturados. Os lipídios também são classificados como essenciais e não essenciais. Os não essenciais são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo, como o ômega 9. Já os essenciais são aqueles que adquirimos por meio da alimentação, como o ômega 6 e o ômega 3. Esses três lipídios são insaturados, observem as duplas ligações, e são óleos. Por que é chamado de ômega 9? Porque a dupla ligação está no nono carbono. Então, se a gente observar aqui, ó, esse será o primeiro carbono, começando pelo carbono ligado ao grupamento metil, que é o CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no nono carbono, nós temos a dupla ligação. O ômega 6, a dupla ligação está no sexto carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ômega 3, a dupla ligação está no terceiro carbono. 1, 2, 3. Então, sempre começa a contar o primeiro carbono, ao carbono que pertence ao grupamento metil, que é o CH3. Que é o exemplo de um triglicerídeo, que é um triacilglicerol, onde a gente tem a existência de uma cadeia saturada, uma cadeia insaturada, chamada de trans. Os hidrogênios ligados aos carbonos da dupla ligação estão em lados opostos. Com isso, nós classificamos essa cadeia de trans. Já quando os hidrogênios ligados aos carbonos da dupla ligação estão no mesmo lado, nós classificamos como cis. Qual é a importância de saber se uma cadeia é cis ou trans? É que geralmente os óleos cis são encontrados naturalmente. Eles fazem parte da composição química dos óleos vegetais. Já a conformação trans, ela é proveniente de uma reação química chamada de hidrogenação. A conformação da cadeia de lipídios vai caracterizar as propriedades daquele composto químico. Então, quando a gente tem um lipídio de cadeia trans, o ângulo da dupla ligação ele é menor do que o mesmo componente na sua conformação cis.
E o que isso acarreta para a molécula? Ela já é uma molécula que tem uma grande parte linear e com a diminuição do seu ângulo, ela passa a ter um comportamento mais semelhante ao comportamento de uma gordura totalmente saturada, sem duplas ligações. Enquanto na ligação cis, esse ângulo ele é maior e com isso ele se comporta como um óleo. Os ácidos graxos podem ser saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, como a gente acabou de ver. Os saturados podem ter cadeia curta, como óleo de babaçu, óleo de coco ou óleos de amêndoas, ou cadeia longa, como a gordura do cacau, do leite, da banha, do sebo ou do dendê. Monoinsaturados, como exemplo, nós temos o ômega 9, que pode ser encontrado no azeite de oliva, no óleo de canola, de açafrão ou de girassol. E exemplos de poliinsaturados, como o ômega 6 ou ômega 3. O ômega 6 ele também pode ser chamado de ácido linoleico e pode ser encontrado no milho, no algodão, na soja, no açafrão ou no óleo de girassol. O ômega 3 ele também pode ser chamado de ácido linolênico e pode ser encontrado na linhaça, no óleo de pescado e nos peixes de atum e salmão. Os lipídios podem ser encontrados em fontes de origem vegetal, como os óleos, azeitona ou dendê, e em fontes de origem animal, no leite, em peixes, em ovos ou em carnes. As propriedades de destaque dos lipídios em alimentos são sensoriais. Os lipídios eles trazem sabor, aroma, palatabilidade, textura, maciez e crocância aos alimentos. É a gordura que vai dar uma textura mais macia, mais cremosidade a um sorvete. São os óleos essenciais que trazem aromas para os alimentos. Ou a gordura encontrada no bacon que vai deixar essa carne mais macia e até mesmo aromática. Dentre as propriedades tecnológicas, os lipídios fazem parte dos cremes, emulsões, compostos que promovem fritura ou como material de suporte. Como exemplo de emulsões, nós temos o creme Bernaise, que tem em sua composição a manteiga. Já como uma emulsão, nós temos a conhecida maionese. E a gordura, quando incorporada na receita de um bolo, contribui para a incorporação de ar, ajudando no crescimento deste produto. Quando trabalhamos com lipídios, um dos desafios é a sua estabilidade. A rancificação hidrolítica, promovida pelas enzimas, ou a rancidez oxidativa, que ocorre na presença do oxigênio, leva à deterioração desses componentes, trazendo um sabor e um odor de ranço. Como consequência, nós temos a perda de vitaminas ou a oxidação de compostos de pigmentos. Vamos entrar no mundo das emulsões? Emulsões são substâncias que possuem como um componente majoritário o lipídio. E o que é que podemos fazer para uma maionese não flocular, ou o conhecido desandar? Uma emulsão é a mistura de líquidos immiscíveis, formada por duas fases, a fase dispersa e a fase dispersante. Nesse exemplo aqui, gente, nós temos várias gotículas de óleo, o óleo seria a fase dispersa, em água, que é a fase dispersante. Então, aqui forma uma emulsão e a quebra das gorduras em pequenos glóbulos é quem vai garantir a estabilidade dessa emulsão. A agitação ou encontro desses glóbulos de gordura vão promover a junção deles e a formação de grandes partículas de óleo, o que vai favorecer a separação de fases. Se a gente agita essa emulsão, a gente promove um encontro desses glóbulos que vão acabar se juntando, formando grandes glóbulos. Que é a característica de um óleo, aqui seria um emulsificante
e aqui seria a fase dispersante, no caso a água. Esse emulsificante ele teria essa parte polar para se ligar com a água e a parte apolar para se ligar com o óleo. A emulsão ela pode ser óleo em água ou ela também pode ser água em óleo. Uma emulsão água em óleo, a menor quantidade será de água e a maior quantidade será de óleo. A maionese é um exemplo de emulsão na área de alimentos, onde a gente tem de 60% a 70% de óleo. O estabilizante, o emulsificante, geralmente utilizado é o ovo, onde a gente vai encontrar a água, que será a fase dispersante, e a lecitina como emulsificante. E o ácido, o limão, ele é adicionado para favorecer a estabilidade dessa emulsão, dessa maionese. O que é que acontece? Cargas opostas se atraem. Essa atração das cargas faz com que essa maionese separe-se em fases. Cargas iguais se repelem. Então, os ácidos, o limão, eles vão promover um ambiente com a maior quantidade de cargas iguais que vão se repelir e garantir que os glóbulos de gordura não se unam. Desafios de emulsões na área de alimentos temos como exemplo o vinegre, que é instável e ele é uma mistura de azeite e vinagre ou limão. E esse azeite e esse vinagre, eles não se misturam, eles sempre estão separados. Então, sempre que a gente vai servir esse molho, a gente precisa agitar para tentar misturar, pelo menos no momento de servir. Um outro molho que é um desafio na área de alimentos é o molho holandês. Também é uma mistura de um óleo com uma substância ácida e no momento de fazer esse molho é interessante que a manteiga, que é a gordura, ela esteja aquecida. Outro exemplo é o molho béarnaise, que ele é também formado por uma gordura e elementos ácidos. Facilmente ele pode flocular e quebrar as moléculas de gordura, promovendo a separação. Por isso, o indicado é que a manteiga esteja derretida. O processo de hidrogenação é bem conhecido quando estudamos os lipídios. E o que é uma hidrogenação? Como o próprio nome já sugere, é a incorporação de átomos de hidrogênio nos carbonos que possuem a dupla ligação. Então, a gente tem uma gordura insaturada, quebra a ligação dupla, adiciona hidrogênio, formando uma gordura saturada. Quando induzimos a formação dessa gordura saturada, ocorre a formação do que a gente chama de gordura trans. Como resultado, um composto que era líquido se torna sólido com características plástica, ou seja, a sua viscosidade é parecida com a de um composto semissólido. A gordura trans, ela é encontrada em pipocas de micro-ondas, massas folhadas, bolos industrializados, fast food, sorvetes, margarina, no recheio de biscoitos, em chocolates e no macarrão instantâneo. A manteiga é um produto de origem animal, tem característica plástica naturalmente e pode ser usada como um creminho. O creminho ou cremação, como é chamado em português, é a separação da gordura do leite. A manteiga derrete na temperatura do nosso corpo e possui proteínas e açúcares. Essas proteínas e açúcares presentes na manteiga, elas favorecem as reações de Maillard, o que proporciona aroma e cor mais atraente para a manteiga. Na manteiga, nós temos quase 50% gorduras saturadas, 20,4 gramas de gordura monoinsaturadas e 1,2 gramas de gorduras poliinsaturadas. Os óleos são líquidos na temperatura ambiente, são utilizados na cozinha, na gastronomia para fritar, guiçar, saltear, selar, refogar e até mesmo temperar. Uma característica importante dos óleos quando estudamos lipídios é o que a gente chama do ponto de fumaça. O ponto de fumaça é a temperatura onde o glicerol se quebra e forma substâncias como a
agroleína, ésteres, cetonas, aldeídos voláteis e hidrocarbonetos. Qual é o problema dessa quebra dos lipídios? Esses compostos são tóxicos para a nossa pele, para os nossos olhos e para as nossas vias aéreas. E é por isso que a gente precisa ter cuidado na temperatura de fritura. Ela deve estar em torno de 180 a 190 graus. A agroleína também está associada a odores desagradáveis e sabor amargo. É aquele gosto de gordura queimada. Aqui a gente tem um quadro com os pontos de fumaça dos óleos. Observem, o óleo de soja tem um ponto de fumaça de 226 a 232, mais elevado do que a temperatura que é utilizada para a fritura. O algodão 218 a 227, o milho 204 a 216. Observe que esses óleos vegetais, eles possuem um ponto de fumaça, uma temperatura de ponto de fumaça mais elevado do que a temperatura que nós utilizamos para fritar. Já o azeite de oliva, o ponto de fumaça é de 191 a 206. E é por isso que ele é mais indicado para saltear ou apenas refogar alimentos. As gorduras têm como ponto de fumaça a margarina 150, o que não é indicada para fritura, a manteiga 110 e as banhas vão ter um ponto de fumaça variando entre 185 e 200 graus Celsius. No grupo dos esteroides, encontramos o colesterol, que é um lipídio associado a doenças coronárias. O colesterol possui uma cadeia carbônica grande, saturada, observem, gente. Ele é responsável pela formação dos hormônios sexuais masculinos e feminino, como a testosterona, a aldosterona e o cortisol. Ele também é responsável pela síntese da membrana celular dos animais. O colesterol nós só encontramos em gordura animal, ele não existe na gordura vegetal. E na produção da vitamina D. Gente, o colesterol ele está associado a doenças coronárias. Porém, ele também tem a sua função em nosso organismo. Então, por exemplo, na nossa membrana plasmática existem moléculas de colesterol, que quando em contato com o sol, eles são transformados quimicamente no calciferol, que é a conhecida vitamina D. Uma outra curiosidade sobre o colesterol. Será que existe mesmo o colesterol bom e o colesterol ruim? Então, para a química, a estrutura do colesterol é única, é uma só. Na realidade, o que diferencia é o seu carregador, que é uma lipoproteína. Uma lipoproteína de baixa densidade é aquele componente que vai retirar o colesterol do fígado e levar para a corrente sanguínea. Já uma lipoproteína de alta densidade, na realidade, ela vai levar fosfolipídios para a corrente sanguínea. Porém, chegando lá e encontrando moléculas de colesterol, essa lipoproteína vai pegar esse colesterol da corrente sanguínea e vai devolver para o fígado, onde o excesso de colesterol será transformado em sais biliares. E por último, gente, vamos falar das banhas. As banhas têm em sua estrutura gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Elas resistem bem às altas temperaturas sem liberar componentes tóxicos, como a agroleína. Consumidas com moderação, não alteram os níveis de colesterol. E para concluir a nossa aula sobre os lipídios, vão algumas dicas de como podemos conservar as gorduras. Então, sempre coar a gordura após o uso, manter em um ambiente seco e frio, armazenar em recipientes limpos, opacos e evitar a exposição à luz. Sempre utilizar vasilhames limpos para guardar óleos de fritura.
e não reaproveitar o óleo várias vezes devido à oxidação ou à rancificação que esses compostos químicos sofrem. Então, turma, a nossa aula fica por aqui.